Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a esse canal E aí, já orou hoje? Como eu sempre falo, sempre começo o vídeo falando que esse canal ele foi criado no coração de Deus e colocado no meu coração com o propósito de ensinar você temas da Bíblia, de A a Z, tá? Então já finalizamos a letra A, letra B, letra C, letra D e agora demos início na letra E e vamos dar continuidade na letra E, tá? Esse canal ele é bem didático, eu apenas te dou o tema, faço algumas perguntas para você e te dou o capítulo e o versículo para que você possa verificar na sua casa e na sua Bíblia, que é o melhor lugar para você estudar a Bíblia é na sua casa e na sua Bíblia. Não tem lugar melhor para você estudar junto com sua família. E é por isso que esse canal faz isso, tá? Eu sempre falo que quando Jesus andou aqui na Terra, ele não deixou uma religião, ele deixou apenas princípio. E o princípio é a sua palavra, que é o mapa. A Bíblia não é um livro interpretativo, como eu sempre falo nos vídeos. Ela é um livro guia, que te guia ao caminho, à verdade e à justiça e à vida que é Ele. Ele mesmo fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, ali é um mapa. Você seguindo o mapa, você vai encontrar o caminho da felicidade. Embora o inimigo vai colocar obstáculos, vai colocar pedra, vai colocar a sua vida passar no fundo do funil, assim como foi com os discípulos no passado, também será com você. Mas a Bíblia fala, a vitória pertence àqueles que permaneceram com fé por mais tempo. A vitória pertence àqueles que perseveram. A Bíblia fala, a palavra de Deus fala, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então é isso que Deus quer de você. Deus quer que você persevere. Deus quer que você prove a sua fidelidade a Ele. Por isso que quando Jesus veio aqui, Ele foi interrogado e perguntou para Ele, Senhor, qual é o grande mandamento para que eu possa herdar a vida eterna e a salvação? Ele falou, amará o seu Deus de todo o seu coração e amará o seu próximo como a ti mesmo. O que se resume? Como você faz para o ser humano agradar a Deus, se é que o ser humano pode agradar a Deus? Eu já falei nos vídeos passados, mas eu vou repetir para você como é que faz. A primeira forma para você agradar a Deus aqui na Terra é a fidelidade. Fidelidade em tudo que Deus te pede na tua palavra, no teu livro, porque está escrito nesse livro aqui, ó. Na palavra de Deus está escrito, examinais as escrituras, porque você será julgado ter nela a vida eterna. E são ela mesmo que dá testemunho de mim, Jesus falou. E ele falou assim, nem só do seu dinheiro viverá o ser humano, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, que é esse livro aqui, que é a boca de Deus para o ser humano aqui na Terra. É a maior carta de amor que o ser humano, que Deus deixou para o ser humano aqui, para que você possa ter vida e vida em abundância. Isso aqui é o maior livro que tem a maior receita para que você possa ter uma vida feliz, uma vida próspera, uma vida digna, uma vida honesta, né? Então, como eu sempre falei, a maior prova de você mostrar amor para Deus é a fidelidade. E a maior prova de você mostrar amor ao seu próximo, a pessoas que vivem ao seu redor, é a caridade. Então ambos têm que ser juntos, como eu já falei no vídeo passado. É como um carro. O carro sem um combustível ele não consegue se locomover. Então a fidelidade, a caridade, sem a fidelidade aos princípios que está escrito nesse livro, principalmente no Decálogo, que é os 10 mandamentos de Deus, está escrito em Êxodo capítulo 20, e no livro de Salmos, que é o capítulo maior, Salmo 119, que exalta o caráter e a lei de Deus, você não consegue nada. Não estou falando que você é salvo pela lei, tá? Porque a lei não salva, a lei apenas te condena, te mostra a condição de pecador que você é, tá? Porém, a fidelidade aos mandamentos de Deus te traz vigor e felicidade. Vale a pena você ser feliz. Você é salvo unicamente pela graça, mas a graça faz você guardar os mandamentos de Deus, porque a lei, guardar os mandamentos de Deus, você ser salvo pela graça, e você recusar os mandamentos de Deus, você está sendo muito ingrato com Ele, porque Ele te deu uma salvação de graça, Ele morreu no seu lugar, Ele se entregou por você. Então nada mais que justo você ser fiel e obedecer a esse Deus que é onisciente, que sabe de todas as coisas, que Ele é onipotente, que é cheio de poder, que pode te salvar de qualquer coisa, e que Ele é onipresente, pode estar em todo quanto é lugar, mesmo quando você está no lugar mais deserto, mesmo quando você está no fundo do poço, Ele vai te ajudar. Por isso que muitas vezes Ele permite que o ser humano chegue no fundo do poço, porque quando você chega no fundo do poço,
a única maneira de você conseguir o resgate é olhando para cima. Não tem como você estar no fundo do poço, você pedir o resgate olhando para o lado ou olhando para o outro, somente para cima. Então, olhando para cima que você consegue encontrar o resgate da tua vida, você consegue encontrar o seu Salvador com a mão estirada e falar: vinde, meu filho. Vinde, continua firme. Está pesado, está difícil. Tudo isso que você está passando eu já passei. Eu fui o ser humano. Eu sei o que é ser humano. Eu sei o quanto é difícil ser o ser humano e viver num mundo a qual não obedece a Deus, a qual Deus ele não é o soberano, a qual as leis de Deus não são obedecidas. É difícil você ser julgado, você ser injustiçado por algo que você não fez. É difícil você acordar de manhã e você não ter condições de você ter o pão de cada dia, sendo que eu criei o mundo para que a terra seja fértil e produzir a relva para você comer à vontade, para você viver feliz. Então tudo isso que Deus falou e que Deus fez, Ele vai cumprir, Ele vai voltar. Está escrito na sua palavra 2.500 vezes que Ele vai voltar nessa terra. E se Ele prometer, Ele vai voltar. Um dia Ele falou que Ele ia vir nessa terra morrer pela humanidade, pagar o preço do pecado. E Ele cumpriu e Ele veio. E agora Ele prometeu que 2.500 vezes que Ele vai voltar para pôr o ponto final na história do sofrimento. E se Ele prometeu que ia vir morrer e morreu para nos salvar e cumpriu, e se Ele prometeu 2.500 vezes que Ele vai voltar, porque Deus, Ele não é um Deus de mentira, Ele não é um homem para mentir como eu e você, tá? Deus não é falho, Ele é verdadeiro e Ele é fiel e Ele é justo. Então vamos dar continuidade no tema, tá? O tema passado eu falei sobre educação, continuando na letra E. Falei sobre educação. O que a Bíblia fala sobre educação? E ali, naquele tema lá, eu te passei capítulos e versículos sobre o tema educação. Você vai lá no vídeo, volta atrás, verifica e você vai aprender todos os temas bíblicos que eu te dei, todas as passagens bíblicas que eu te dei, na verdade, sobre educação. As perguntas que eu fiz e os capítulos e versículos bíblicos que eu te dei sobre educação, e você vai aprender. Vai no vídeo passado e você confere. É muito bacana você estudar a Bíblia desse jeito, de uma forma didática, na sua casa, no aconchego do seu lar. E hoje o tema que a gente vai entrar, eu vou falar sobre emoções. Olha que bacana, que tema legal, emoções. A Bíblia fala sobre emoções, Tom? Fala, a Bíblia fala sobre emoções. Aonde está, Tom, na Bíblia, sobre emoções? Eu vou te falar o capítulo e o versículo onde fala sobre o tema emoções. E eu vou te mostrar aqui que Deus ele se preocupa até nisso com você. Nos momentos mais emotivos, nos momentos mais tristes da sua vida, Deus se preocupa com você. Porque Ele é seu Deus, Ele é o seu Criador, Ele é o seu Pai. Por isso que Ele fala, por isso que quando Jesus veio aqui na Terra, um Deus em carne humana, como ser humano, Ele nos ensinou a nos orar a oração do Pai Nosso. Por isso que Ele fala, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então Deus é o nosso Pai, querido, tá bom? Então vamos dar entrada no tema sobre emoções. A primeira pergunta que eu elaborei para você sobre emoção é o seguinte, eu vou ler aqui para você. A primeira pergunta fala assim: onde podemos encontrar cura para um coração ferido? Olha que pergunta gostosa e interessante que eu deixei para você. Onde podemos encontrar cura em um coração ferido? Onde fala isso na Bíblia, então? Para mim, por favor. Hoje eu tô com o coração ferido, eu perdi um ente querido, eu tô passando por dificuldade financeira, tô passando por dificuldade na minha vida. Onde eu encontro um versículo que pode, me confortar? Que a pergunta que você fez aí, que a pergunta onde podemos encontrar cura para o coração ferido? Vou te passar o texto. Você vai lá no livro de Salmos, no capítulo 34, versículo 18. Livro de Salmos, no capítulo 34, versículo 18. Essa foi a primeira pergunta do tema emoções. A segunda pergunta do tema emoções. Vou falar aqui para você qual é a segunda pergunta do tema emoções, tá? A segunda pergunta fala assim: Jesus experimentou emoções na vida quando ele esteve aqui como ser humano, como ele viveu aqui humilde? Ele mesmo falou assim: as raposas têm seus ninhos, os passarinhos têm seu ninho, a raposa tem os seus covis, ou seja, suas cavernas. Pois eu que sou filho de Deus, o filho do homem, o Criador do céu e da terra, não tenho nem na onde reclinar a minha cabeça. E a pergunta que eu deixei para você é essa: Jesus, ele experimentou emoções aqui na terra? A Bíblia fala que Jesus foi tentado em todas as coisas, ele experimentou de tudo. Mas aonde está isso, Tom, na Bíblia? Fala para mim o capítulo e o versículo para mim ler na minha casa. Vou falar para você. Você vai lá no livro de João, tá? No Novo Testamento, no livro de João, no capítulo 11, versículo 35. Livro de João, no capítulo 11, versículo 35, tá bom, querido? Você vai lá,
querido, querida, você vai lá e verifica na sua Bíblia, na sua casa, com a sua família, reúne sua família e lê os temas que eu te dou aqui. E agora vamos para a última pergunta do tema, as emoções. A última pergunta é bem interessante. As emoções são guiadas confiavelmente? Vale a pena você ser guiado, pelas emoções, ter confiança nas emoções? Vou te passar o texto que fala sobre isso, te dá o conselho sobre isso, que é a boca de Deus, que é a Bíblia. Então você vai lá no livro de Gálatas, tá? Livro de Gálatas, no capítulo 5, de 1 ao 17. Qual é a pergunta, Tom? A pergunta é: as emoções são guias confiáveis? As minhas emoções, eu agir por impulso, tomar decisões por emoções, é confiável? O que a Bíblia fala sobre isso? O que a Bíblia fala, Tom? Aonde está escrito isso para mim, Tom? Fala para mim onde está escrito isso na Bíblia, para mim verificar com a minha família na minha casa. Você vai lá no livro de Gálatas, no capítulo 5, no versículo 1 ao 17, tá bom, querido? Esse foi o tema emoções do canal E Aí Já Orou Hoje. Eu sou o Tom, meu nome é Tom, tá? Qualquer dúvida que você tiver, deixa nos comentários embaixo, que eu vou respondendo para você ao longo do tempo, tá? Se inscreva no canal, deixa seu like e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas e possam aprender a Bíblia de uma forma diferente, no aconchego do seu lar, na sua casa, tá bom? Porque é muito importante você estudar a Bíblia, temas que você tem curiosidade, que talvez você tenha curiosidade de saber e você tem vergonha de chegar no seu líder religioso ou perguntar. E nesse canal aqui ele foi criado com esse propósito, de trazer todos os temas de A a Z, te ensinando você a estudar na sua Bíblia, na sua casa, no seu lar, com a sua família. Se inscreva nesse canal, deixa seu like, tá? Meu muito obrigado, que Deus te abençoe, estarei orando por você e você ora por mim. Até mais, até o próximo vídeo, tchau!